Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um pôster parecido com esse que eu fiz para o SIC. Geralmente o pessoal faz esses posters usando o PowerPoint, porém ele não é um software de edição de imagem, então eu indico fazer no Photoshop ou em algum software parecido. No caso aqui a gente vai utilizar o Photopea, que é muito parecido com o Photoshop. Ele tem algumas limitações quando você vai mexer com um projeto muito grande, porém esse projeto aqui é relativamente pequeno, então o Photopea ele vai servir muito bem e a interface dele é muito parecida com o Photoshop, ou seja, qualquer tutorial que você veja de Photoshop vai servir para o Photopea também. Então a gente vai fazer um parecido com esse aqui, utilizando o template mandado para a gente. O template mandado foi feito no PowerPoint e tinha a logo aqui, essa margem aqui, esse contorno, tinha a logo da Unesp e também tinha o cabeçalho. Então a gente pegou isso que estava aqui no PowerPoint e aí eu transferi essas coisas para o Photopea e eu vou mostrar como fazer isso. O primeiro passo é abrir o Photopea de fato, então é só digitar photopea.com e você será redirecionado para o site deles. Aqui apareceu esse link aqui depois da URL, porém, tanto faz, pode apagar ele e colocar para ir para a página inicial. O Photopea, ele é totalmente online, então você precisa ter conexão com a internet, porém basta isso, você não precisa ter instalado no seu computador. Vindo aqui, se você for criar um novo projeto, cria aqui. No caso ali, eles davam as especificações aqui, ó, de tamanho de página. Então, 140 centímetros de largura e 90 centímetros de altura. Então, no caso, eu vim aqui, troquei a largura para milímetros e coloquei aqui as dimensões que eles pediam lá. E assim eu fiz o modelo. Como eu já estou com o modelo pronto, eu vou abrir ele aqui para mostrar como que edita. Então ele está aqui no meu computador e é isso aqui, é um arquivo .psd. O arquivo .psd quer dizer que ele é editado no Photoshop e nesse Photopea também. Então aqui já está tudo montado e nesse arquivo aqui eu já separei algumas coisas das camadas que ele é feito. Então no Photoshop as coisas são feitas em camadas e eu separei elas dentro dessas pastas aqui. Então a gente tem aqui o fundo, esse olhinho aqui ele serve para ocultar ou desocultar camadas ou grupos. Então se eu clicar aqui, por exemplo, no fundo nesse olho, ele faz sumir o fundo. Se eu clicar no olho do informações cabeçalho, ele tira as informações cabeçalho. E aqui eu dividi por colunas, então ó, tem a coluna 1, coluna 2, 3 e 4, sendo que todas elas são ocultáveis. Como que eu fiz para pegar as imagens do PowerPoint e colocar aqui, do PowerPoint ou do Docs, tanto faz. Basta clicar na imagem aqui, apertar Ctrl C nela, aí você vem no Photopea, seleciona aqui a camada ou a pasta aqui superior, para ela vir para cima, a imagem, e você dá um Ctrl V. Aqui você percebe que, primeiro, ele criou uma nova camada, então tem uma nova camada aqui correspondente a essa imagem, e além disso a imagem já apareceu aqui. Para poder arrastar essa imagem, tem que ter essa ferramenta selecionada aqui de mover e a camada que você quer mexer precisa estar selecionada, no caso é essa. Então selecionei aqui, eu posso mover clicando e arrastando ela. Para mudar as dimensões dessa imagem, basta vir aqui em imagem e na verdade em editar, e aqui em editar a gente tem a transformação livre. Então clica aqui, ó, transformação livre com a camada selecionada. Vê aqui nela que apareceu algumas opções, né? Apareceu esses quadradinhos aqui. E se você clicar e arrastar eles, ó, ela modifica as dimensões da imagem. Se você clicar aqui livremente, ele vai arrastar a imagem e ele vai modificar as proporções dela. A gente nunca deve mexer em proporções de imagem. Então, o que a gente faz aqui para ficar correto? A gente vai lá, clica na imagem, editar, transformação livre e aperta Shift na hora de arrastar. Então clicou no Shift e arrasta. Aí ele vai manter as proporções dela, vertical e horizontal. Então você vai manter a proporção. Aí aqui, fez a transformação, pode clicar e arrastar ela para o lugar. Então foi assim que eu fiz isso. Então vim aqui, fiz isso aqui e coloquei na posição adequada. Depois eu cliquei aqui, ó, nessa opção aqui para confirmar a alteração que eu fiz.
Então ela ficou ali no local. Agora, se essa imagem estivesse por cima de outra, por exemplo, ela está por cima das imagens da coluna 2, 4, por quê? Porque aqui ela está numa camada acima. Agora, por exemplo, eu vou pegar essa imagem e colocar abaixo das imagens da coluna 4. O que eu faço? Eu arrasto ela para baixo. Eu clico na camada e arrasto ela para baixo. Então, tá vendo? Agora ela ficou atrás das imagens da coluna 4, porém à frente ou acima das imagens da coluna 3. Então, aqui tem o eixo X, o eixo Y e as camadas é o eixo Z da imagem. Então, aqui, como eu não quero editar ela mais, eu já mostrei para vocês como que eu coloquei as imagens. O fundo foi a mesma coisa, esse fundo azul. Eu copiei de lá, colei aqui, redimensionei e joguei ele para baixo. Então, se a gente for em fundo aqui, o detalhe azul ele só está acima do fundo branco. Só que ele está abaixo do logo do SIC, do logo da Unesp e desse contorno geral, que é o contorno que aparece aqui em volta. Então, como eu já editei aqui, eu vou pegar e deletar essa camada. Se o que você já estiver fazendo já usa o layout que eu disponibilizar, você não precisa nem se preocupar com isso. Você só precisa editar as informações. Para editar as informações, basta vir aqui em, por exemplo, informações do cabeçalho, você vai abrir essa pasta, você vai ver aqui qual que você quer alterar. Eu organizo isso aqui da seguinte forma. Eu pego a hierarquia do texto aqui e coloco ela invertida nas camadas. Então, por exemplo, primeiro tem o título, depois tem esse subtítulo aqui com algumas informações. Então, o que eu fiz? Então, primeiro vem o título, depois o subtítulo. Só que aqui a gente vê de baixo para cima, sendo que aqui está de cima para baixo. Isso para que as camadas elas se sobreponham da forma correta. Porque, por exemplo, o fundo aqui foi a primeira coisa que eu coloquei. Só que se eu jogar a camada do fundo lá para cima, ele tampa tudo. Então, ele tem que vir primeiro, só que ele tem que vir por baixo. Então, por isso que aqui é a ordem invertida. Beleza. Diante disso, a gente vem aqui na informação que a gente quer alterar. No caso, quando for texto, ele aparece esse T aqui na frente. E aí, basta clicar 2 vezes em cima desse T. Ó. Então, cliquei 2 vezes aqui no ebulição convertiva e já apareceu as opções aqui para alterar. Então, eu posso clicar aqui onde eu quero alterar no texto e já apareceu ali o cursor. Para a gente dar zoom aqui, basta apertar Ctrl e apertar o mais. Tem um problema que acabou de aparecer aqui, que é o seguinte. Se você não tiver clicado na imagem e apertar Ctrl+, ele aparece uma opção do navegador. Então, clica no que você está editando e aperta Ctrl+, ó, aí ele dá zoom. Para tirar o zoom é Ctrl e menos. Então, vamos lá. Vamos clicar de novo aqui para editar. E aí, nessa opção aqui de editar, ele já aparece aqui a barrinha onde que ele vai editar. Então, basta apagar e digitar o seu título. Então, basta apagar aqui e digitar o seu título. Aqui eu tinha percebido o quê? Se eu tivesse colocado o título em uma linha só, ia ficar muito grande. Então eu coloquei o título e depois apertei Enter para ele ir para a linha de baixo. Nesse caso foi assim, nesse título. Então beleza, editou ele aqui do jeito que você queria. A fonte aqui eu já tinha deixado o tamanho adequado, né? 80, como indica lá no template. E aqui eu tinha colocado já uma fonte parecida com o que eles tinham pedido. Eles tinham pedido a Calibre, porém eu uso o Linux e no Linux não tem a Calibre. Então eu usei a Notosans, que é bem parecida. Então, no final das contas, não dá nem para perceber que é outra fonte. Então clica aqui, a gente clica aqui e confirma a alteração. Beleza. Agora a gente vai alterar o segundo título, que é esse aqui. Então basta clicar aqui da mesma forma. Clica para editar o texto e aí pula a linha e digita as informações. Aí, terminou a alteração, clica aqui para confirmar. Para voltar a alguma etapa, você pode apertar Ctrl Z. Ó. Ctrl Z ele desfaz o que acabou de fazer. Então aqui a gente editou o título. Como que eu adicionei esse título? Eu mostrei até então como adicionar uma imagem que eu peguei do PowerPoint. Agora eu vou mostrar como adicionar um texto. Para adicionar um texto, eu venho nessa ferramenta de texto aqui, clico nela e aí eu vou clicar em alguma parte que não tenha texto. Então eu clico aqui, por exemplo, em cima dessa imagem. Aí já vê que apareceu ali a opçãozinha para digitar, então eu pego e digito. Ele cortou aqui, por quê? Porque a camada do texto que eu coloquei aqui está abaixo das imagens da coluna 3, então por isso que ele ficou atrás.
Aí eu terminei de colocar o texto que eu queria. Aí eu venho confirmar e agora eu vou editar esse texto para ele ficar nos padrões que o pessoal pede lá no template. Então primeiro eu vou arrastar ele aqui, ó, clico na ferramenta de mover e eu vou arrastar ele para cá para a gente poder ver ele melhor. Depois eu venho nessa opção aqui, ó, esse T com um T menor aqui. Isso aqui a gente pode alterar as configurações do texto. Então eu clico nela. E aí eu venho aqui no tamanho e eu posso colocar, por exemplo, 80. Aqui eu posso alterar o nome da fonte. Nesse caso eu deixei Notosans. Altero o nome da fonte aqui. No caso do Photopea, ele demora um pouco para abrir todas as opções de fonte que a gente tem aqui, que ele carrega online isso. E aqui é a espessura da fonte. Nesse caso da Notosans aqui, ela tem muitas opções. Ela tem a muito fininha, regular, média. E em vez de a gente clicar aqui para deixar em negrito, a gente coloca aqui bold, ó. Porque a opção de negrito, ela só coloca um contorno em volta da fonte original. Essa bold aqui, ela foi pensada para ser o negrito dessa fonte. Então ela se encaixa melhor. Ela dá um aspecto visual melhor quando você utiliza o negrito dessa forma. Se eu tivesse deixado no regular e apertasse aqui, ó, ele ia dar uma distorcida nas proporções do texto. Então beleza, aqui eu ensinei uma forma de colocar texto. Cliquei, digitei e alterei as opções. A segunda forma de colocar um texto é colocar um texto que você não precisa dar Enter para ele pular a linha. Como que faz isso? Clica na ferramenta aqui de texto, aí você vai clicar e arrastar aonde você quer adicionar o texto. Então clica e arrasta que ele vai criar um quadrado. Então aqui eu vou colocar, ó, uma opção aqui de justificado. E aqui, se eu for digitando o texto, quando ele chegar no próximo lugar, ele já vai pular a linha. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Eu vou digitar, dar espaço, digito, dois espaços, digito, dois espaços, digito, dois espaços. Tá vendo? Ele já pula a linha. No outro caso, ele iria escrevendo até chegar no final e você apertar um Enter. Aqui não. Dessa forma que eu fiz, a segunda opção de inserir um texto, deixa eu tirar ele aqui de baixo da camada 3. Vou jogar ele para cima da camada 3 para a gente poder ver melhor. Então, aqui nesse caso, toda vez que ele chegou no limite que eu marquei, ele já pula a linha. Então, chegou no limite, pula a linha, chegou no limite, pula a linha. Então, essa é a segunda forma de fazer um texto. Se você quiser alterar isso, basta clicar aqui para editar o texto. E aqui vai aparecer aqueles quadrinhos, ó, para você redimensionar. Então, ó, você pode diminuir ou aumentar esses limites. Ó. Você pode colocar esses limites inferiores e superiores também. Ó. Isso aqui se chama texto parágrafo. Aquele outro texto que eu tinha feito se chama texto artístico. Então aqui é um texto parágrafo e para modificar ele basta vir aqui nessa opção e vir aqui mudar justificado e brincar aqui com as opções. Ou então mudar a fonte, tamanho, espaçamento, enfim. Aqui o texto já estava pronto, então eu vou deletar ele. Só clico na camada e aperto Del. Então, no primeiro texto aqui, eu defini um texto artístico. Então, para você pular a linha nesse título aqui, você tem que apertar um Enter. Agora, esses textos aqui, que eles são o conteúdo do pôster, eu coloquei ele como texto parágrafo. Então, toda vez que a gente chega no final aqui, ele já pula a linha para o próximo. Então, por exemplo, aqui eu já mostrei como editar as informações do cabeçalho. Agora, vamos editar as informações da coluna 1. Então eu venho aqui, introdução é o título, novamente, clica na camada, quer trocar a posição dela, clica aqui na ferramenta mover, então tá, camada selecionada, ferramenta mover selecionada, clica em cima e arrasta. Se por acaso essa opção seleção automática estiver selecionada, quando você clica em cima de alguma coisa, ele vai diretamente para a camada. Então, por exemplo, eu estou na camada introdução selecionada. Se eu clicar em cima dessa imagem aqui, ele já vai clicar e ele vai direto para a camada, ó. Ele vai direto para a camada dessa imagem. Cliquei, ele já foi direto para a camada. Eu não gosto dessa opção, por quê? Porque às vezes tu está querendo editar aqui a introdução e sem querer você clica no fundo, aí ele vai para o fundo. Então a melhor opção é essa seleção automática, deixa ela desativada, aí você vem nas camadas e procura a camada que você quer editar. Clica na camada que você quer editar e arrasta ela para onde você quiser. Então tá aqui a camada de introdução, beleza. Então se quiser trocar o título aqui da introdução, troca aí.
e depois vamos editar essa parte aqui, ó, novas configurações de microcanais. Então eu clico nela, aperto 2 vezes aqui nesse T e ele vai aparecer aquelas opções que eu falei para vocês. Aqui eu deixei ele um pouco maior, tá vendo? Então esse texto aqui ele poderia vir até aqui embaixo. Se eu diminuir esse texto parágrafo, ele corta. Então deixa ele um pouco a mais do tanto que você vai escrever. Então vem aqui, edita bonitinho, copia o texto do seu resumo que você já fez lá, coloca aqui. Aí, se você quiser utilizar esse texto novamente, o que você vai? Você vai copiar essa camada. Então o que eu fiz? Eu criei essa introdução e as novas configurações. Todas as outras eu puxei a mesma configuração daqui. Eu apenas dupliquei. Para duplicar uma camada, a gente clica em cima da camada aqui com o botão direito. E aí vem aqui, ó, duplicar em. Duplicar em. Aí você escolhe o destino. O destino é o nome do seu arquivo. Ó. Então eu venho e eu vou duplicar ela nesse próprio arquivo que eu já estou. Então eu aceito. E aqui, ó, tá vendo? Tem duas novas configurações. Então eu seleciono a camada, clico na opção de mover e eu vou mover ele para onde eu quiser. Então é isso. Ah, esse avaliar está me atrapalhando, então eu oculto aqui a visualização do avaliar. Então beleza, foi assim que eu fiz os textos. Para adicionar imagem, é aquela questão lá, tu vai dar Ctrl V na imagem, aí dá Ctrl C na imagem e dá Ctrl V aqui. Se for uma imagem que não está em alguma coisa do PowerPoint, você quer inserir ela, então você vai clicar em arquivo, abrir, aí você vai onde está a sua imagem, e aí tu abre a tua imagem. Então beleza, a imagem apareceu aqui, apareceu em uma nova aba. Aí você clica em cima dela, arrasta ela para a camada anterior e ela já apareceu aqui, ó. Aí eu tenho que ver onde que ela apareceu. Ah, a camada apareceu abaixo do objetivo, mas eu quero que ela sobreponha o objetivo. Então eu venho aqui e arrasto ela para onde eu quero que sobreponha. Então ela está sobrepondo aqui. Ah, eu quero redimensionar essa imagem. Mesma coisa, seleciona aqui a camada, vem editar, transformação livre, apareceu essas opções, aperta Shift para não tirar as proporções da imagem e aí tu vem aqui e diminui ou aumenta a imagem que você quer adicionar. Beleza? Basicamente é isso. Aí você terminou, clica aqui em confirmar e se está tudo ok, coloca aqui, se não tiver, troca a posição daqui da ordem dela. E se você não quiser, clica na camada e aperta Del. Pronto, ela sumiu. Próxima coisa que eu fiz. Essa questão aqui da figura, eu fiz a mesma coisa. Eu fui adicionando textos e coloquei isso aqui. As imagens eu fiz como eu mostrei para vocês agora. Coloquei a imagem, redimensionei ela. E agora esse contorno. Como que eu fiz esse contorno? Se vocês forem ver aqui, tem a figura 1, que é essa imagem aqui, ó. E nessa imagem eu coloquei um contorno para indicar que isto era uma figura. Esse contorno, você pode pegar o meu e duplicar ele. Você vem aqui e coloca duplicar. Você pode clicar em duplicar a camada que ele já duplica direto. Não precisa fazer aquele procedimento que eu falei. Então, duplicar a camada, apareceu duas camadas. Aí você vem aqui, vou editar ela e vou colocar em outro lugar que eu estou precisando desse contorno. Então, vou colocar ele aqui. Fiz isso, agora eu preciso mudar a proporção dele. Como é que muda a proporção de imagem? Vem editar, transformação livre. E aí aqui você arrasta ele sem apertar no Shift, para você poder realmente mudar as proporções para se adequar ao que você precisa. Ó. Então ele ficou adequado aqui. Aí, podem ver aqui, não sei se está aparecendo na gravação, mas como essa espessura é muito fininha, acaba não aparecendo em alguns lugares. Então aqui, ó, não está aparecendo que tem um contorno, aqui embaixo está aparecendo. Porém, se eu der um Ctrl mais aqui, vocês vão ver que tem o contorno. Por que isso acontece? Para você poder fazer uma edição mais dinâmica, independente do seu computador, o Photoshop e o Photopea, eles dão uma diminuída na qualidade dos pixels. Então, como esse contorno aqui ele tem apenas 2 pixels, ele acaba tirando esses detalhes da imagem. Então, você pode ver que o contorno está aqui, ó. Só que se eu diminuir um pouco o zoom, o contorno ele some algumas partes. Tipo, aqui do lado ele sumiu o contorno, porém o contorno está aqui. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Agora tem dois contornos, por quê? Eu peguei o contorno da figura 1, dupliquei e coloquei aqui. Porém, eu não quero o contorno aqui, então eu venho e apago ele. Basicamente, com essas informações que eu expliquei aqui, dá para fazer tudo que está aqui. Tem algumas opções avançadas no Photoshop, então você pode vir no Google ou no YouTube e pesquisar como faz tal coisa. Então, sei lá, como mudar a cor de uma imagem no Photoshop. E aí eles vão ensinar
que para tu mudar a cor da imagem você tem que fazer tais procedimentos, basta copiar eles no Photopea aqui. Então eu vou deixar esse conteúdo aqui, esse template aqui para download, e aí se o seu for bem parecido com esse, você pode pegar, modificar esse, ou então já fazer um novo. E uma coisa que eu indico bastante é vocês organizarem o arquivo de vocês. Então nesses últimos minutos eu vou mostrar como você dá uma organizada no seu arquivo. Para não deixar um monte de camada, tudo bagunçado, então primeiro você vai fazer aqui do jeito que eu mostrei. Segundo, você vai colocar isso dentro de pastas. E terceiro, você vai nomear cada uma das imagens. Esse detalhe azul aqui, ele veio, por exemplo, com o nome background. Então, eu clico 2 vezes em cima do nome dele, ó. Então, lembra, para editar um texto, por exemplo, aqui, ó, para editar a informação do cabeçalho, você vem e clica em cima do T. Para você editar o título dele, tu clica em cima do texto que está aqui. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar título. Aí, eu coloquei título aqui, porém aqui continua o mesmo conteúdo. Aí eu posso vir aqui e editar o que está escrito aqui, ó. Eu posso editar, salvar e ele ainda continua título aqui. Então isso aqui é nomear a camada. Quando é texto, eu não dou o nome à camada, porque daí fica mais fácil de encontrar. Só que quando é imagem, eu dou o nome. Então esse logo SICK aqui, estava, por exemplo, o nome dele era imagem. Então eu vi que era o logo do SICK, como que eu vejo? Eu oculto a camada e depois eu volto ela. Se mudou a camada de interesse, então eu selecionei a camada certa. Aí eu clico 2 vezes no nome dele e aí eu edito aqui, ó, logo SICK. Coloquei aqui logo SICK e dou Enter e ele salva. Para você criar um grupo, você vai selecionar as camadas que você quer, então clica na camada, aperta Ctrl, clica na outra camada, aperta Ctrl, clica na outra camada. E aí você aperta essa pasta aqui, ó. Tá vendo? Ele colocou todos os arquivos que eu tinha selecionado dentro de uma pasta. Aí eu posso vir aqui e alterar o nome da pasta. Como, por exemplo, informações do topo. Dei Enter, salvou. Se eu clicar aqui, ó, ele vai expandir a pasta e tudo que eu tinha salvado, ele tinha ficado nessa pasta. Eu posso, por exemplo, ocultar a pasta de uma vez. Ó. Ele oculta todas as camadas que estavam dentro dessa pasta. Então eu vou desfazer, apertando Ctrl Z, voltei aqui para o arquivo original, e eu fiz isso para cada uma das partes que eu tinha aqui no meu arquivo. Então o fundo, ele tem uma pasta, informações cabeçalho é outra pasta, coluna 1, 2, 3 é outra pasta. Por que eu faço isso? Porque depois ajuda as pessoas a entenderem o trabalho que eu fiz, e eu depois de algum tempo eu vou entrar aqui e eu vou fazer esse trabalho muito mais rápido, porque eu só vou ter que editar as camadas que já estavam prontas. Então, se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários e basicamente é isso. Um abraço e até a próxima.